Shalom, meus irmãos e irmãs. Boa noite, que a graça e a paz seja com todos vocês, amém? Assim também seja com aqueles que nos acompanham agora de casa ou de algum lugar pela internet. Que Deus venha abençoar cada um de maneira sobrenatural e especial. Que bom que nós podemos estar aqui nessa noite para engrandecer, louvar e adorar o nome do nosso Deus. É um tempo diferente para todos nós, mas eu quero louvar a Deus também por tudo aquilo que tem acontecido fora aqui o domingo, né? O domingo é o único dia que nós temos presencialmente. Tudo que for acontecer fora domingo na vida da igreja vai ser online, pela internet, onde todo mundo pode acessar, de onde estiver. Eu quero louvar a Deus pela vida daqueles que têm trabalhado em função disso, para poder chegar às nossas vidas a bênção de Deus. Celulão tem sido um tempo tão especial. Eu tenho sido muito abençoado participando do Celulão, recebendo a palavra lá de casa. Nós reunimos lá para participar. A proposta não é para assistir, é para louvar e cultuar a Deus junto. Isso é bênção, né? Nós temos que agradecer a Deus pela liberdade que temos aqui no Paraná de poder ter culto presencial. Tenho contato com pastores do estado de São Paulo, eles estão tão angustiados com essa situação, não só religiosa lá, né, mas questão comercial, econômica. Vamos orar cada vez mais pelo nosso país, pelos nossos irmãos, sejam eles paulistas ou quem for, toda a nossa nação. A tua oração, ela chega até o trono de Deus. Você tem uma arma poderosa. Vamos orar cada vez mais pela nossa nação, pelo mundo, pela nossa cidade, para que Deus possa abençoar todo o espaço logo, né, que nós possamos voltar à vida normal. Eu quero deixar um conselho, um recado para aqueles que estão em casa agora me ouvindo, ou você pode passar isso na tua célula, ou no teu discipulado, teus amigos, que se você que tem de 12 anos a 60, você tem de 12 a 60, não tem nenhum sintoma gripal, nenhum, nada, que você venha à casa do Senhor. Não tenha receio disso, né? A cadeira que você está sentado, você é o primeiro a sentar aí, sabia? Porque antes de você sentar aí, ela foi higienizada com álcool 70. Então se você é o primeiro que está sentando aí, e depois que você sair, vai ser feito isso de novo. E aquele que sentar depois de você, também vai ser o primeiro a sentar nessa cadeira. Então, desde a entrada, álcool em gel, todo mundo de máscara, ninguém se toca, ninguém pega na mão, ninguém abraça, né, infelizmente, mas não podemos. Todo mundo distanciado, não tem como oferecer nenhum tipo de risco para ninguém aqui nesse ambiente. O ar está ligado, mas não está condicionado. O ar está somente ventilando o ambiente. Então, se você tem de 12 a 60 e não tem nenhum tipo de sintoma gripal, eu estou te encorajando e te convidando a estar aqui. Que alguns têm o receio, mas eu vou na igreja, acontece alguma coisa de mal comigo. Justamente porque não aconteceu nada de mal com você, de segunda a sábado, é que você tem que vir aqui ao domingo agradecer e louvar o nome do Senhor. Esse é o próprio Estado, pensa bem, meus irmãos, o Estado, que é laico, ele reconhece a importância da igreja, a importância da comunhão, a importância de estar reunidos, louvando a Deus. Por isso que a igreja foi considerada algo essencial desde o início. O próprio Estado reconhece isso, que é importante você estar aqui em comunhão conosco, como família, louvando, engrandecendo ao Senhor com todos os cuidados que temos. Mas não podemos deixar que o receio ou o próprio medo nos impeça disso. Que a própria palavra de Deus diz que não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia no Senhor, ao qual clamamos Abba Pai. É Ele que nos guarda. Se Ele não guardar nossa casa, em vão vai vigiar o sentinela. Nós cuidamos, nós guardamos, nós temos nossos cuidados, mas nós temos que entender que a igreja precisa estar forte mais do que nunca, reunida. Ainda que nós aqui temos testemunhos sobrando, já é o segundo dia que estamos aqui com o culto presencial. E nós temos tido, né, graças a Deus, estão vindo, entenderam que é tempo de adorar a Deus aqui. Isso não substitui teu secreto em casa. Você entendeu que com isso Deus nos chacoalhou
para que ninguém dependa também do lugar. Mas se nós temos como estar aqui reunidos, aqui precisamos estar. Se nós não tivermos como estar aqui, aí então nós reunimos de outra maneira, como estávamos fazendo até então. Mas a proposta é que nós possamos seguir como uma igreja governada por esse Senhor maravilhoso, poderoso, e que nós possamos passar por tudo isso, e vai ficar um testemunho daquilo que nós enfrentamos, estamos enfrentando, daquilo que nós vamos vencer, em nome do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, o último livro aí do Velho Testamento, Malaquias 3. Tá, então repasse essa recomendação minha aí para o teu pessoal, para a tua célula, para o teu discipulado, você que está me ouvindo em casa também, né? Isso é uma palavra totalmente pastoral aí para o seu coração. Porque eu não quero, irmãos, que nenhum crente seja privado ou seja vencido pelo medo. O medo não pode fazer parte da nossa vida. A própria palavra diz na Epístola de João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não podemos temer nem o homem, não podemos temer nem o diabo. Nós temos que temer só Deus. É Ele que nós temos que temer. E não por medo, mas por reconhecimento de quem Ele é. Tá certo? Malaquias 3, versículo 13. Eu quero compartilhar esse texto da palavra do Senhor com você. Diz assim, Malaquias 3, a partir do versículo 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da sua palavra, da luz. Queremos, meu Pai, pedir a Ti, Espírito Santo, fale conosco nessa noite, dá-nos entendimento, que a Tua palavra possa entrar dentro de nós e cumprir o propósito pelo qual ela está sendo lançada. Que todos nós que estamos agora ouvindo essa palavra, sejamos abençoados, tocados, ministrados pelo Teu Espírito, em o nome de Jesus. Diga amém. O amém e glória a Deus fica abafado, né, irmão? Você fala amém, não dá, não, né? O amém fica abafado, glória a Deus fica abafado. Nós estamos orando, sabe por quê? Porque as máscaras vão cair. As máscaras vão cair. Tomara que caia logo em breve, para que eu possa ministrar aqui e ver a tua expressão. Porque eu não sei se você está bravo, se você está triste, se você está rindo, se você está sério. Não dá para ouvir o que você fala aí, né? Fica totalmente impossível de ver a tua expressão aí, né? Falei para o Elinho de manhã, vamos fazer duas plaquinhas, uma glória a Deus e a outra aleluia. Glória a Deus. Ai, Senhor, só Deus nessas horas, né? Fala a verdade, só Deus na causa. Meus irmãos, aqui no livro do profeta Malaquias, nós vemos alguns direcionamentos do Senhor para o povo de Deus, que nós podemos trazer para a nossa vida, para os nossos dias. O profeta Malaquias, ele dá aqui algumas exortações, alguns alinhamentos de como o povo tinha que proceder diante de Deus
e diante dos homens. O livro de Malaquias só tem 4 capítulos, é um livro considerado como do profeta menor, né? Você sabe que os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem entre profetas maiores e profetas menores. Por que um mais importante que o outro? Não, pelo conteúdo de escrita, pela quantidade que escreveu. Então não é porque um livro é menor que ele é menos importante do que o outro. Simplesmente, o que Deus tinha para falar através daquela profeta foi aquilo, ele cumpriu o propósito. E o livro de Malaquias, mesmo sendo um profeta menor, só com 24 capítulos, ele coloca verdades tremendas para a época que o povo de Deus estava vivendo, e nós podemos aplicar totalmente para a nossa vida, como toda a palavra de Deus, ela pode ser aplicada porque ela é viva e eficaz, ela não está presa no tempo, mas ela é vida para nós. Você pode ler o mesmo versículo todo dia, durante um ano, Deus vai falar com você de maneiras diferentes, porque a palavra de Deus é viva. Nós vemos aqui Malaquias, né, para você entender um pouquinho que momento que esse texto foi escrito. Malaquias vem logo depois ali de Esdras e Neemias. Né, a nossa Bíblia não está colocada na ordem cronológica, mas para você entender a história, como chegou até aqui, no livro de Esdras, depois Neemias, foi o período em que Deus restaurou, deu uma palavra de restauração para os muros da cidade, foi reconstruído os muros, a cidade, o templo, foi tudo restaurado. Neemias foi usado para isso, juntamente com o povo. Então Deus trabalhou dessa maneira no meio do povo. O povo tinha vindo de um exílio. O povo de Deus estava exilado, sofrendo nas mãos dos babilônicos. O império babilônico tomou o povo de Deus. Ficaram ali escravos, sem direito a louvar o seu Deus, sem poder criar os filhos como queriam. Foram privados da liberdade. Eles foram exilados, tomados, dominados pelo império babilônico. E logo depois que saíram do império babilônico, Deus direcionou eles para esse tempo, onde foi restaurado o templo, os muros, a cidade. E logo então surge o profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias, Deus usou a vida deste homem para trazer palavras direcionadas ao povo, palavra direcionada ao sacerdote, palavra direcionada aos levitas, palavra direcionada de como era feito o serviço no templo, palavra direcionada em como as pessoas adoravam e chegavam diante de Deus, a motivação da honra, da oferta, da gratidão, dos seus dízimos, da maneira como eles manifestavam a gratidão diante de Deus, a maneira como o serviço era feito dentro do templo, como era conduzido aquilo tudo. Então, em 4 capítulos apenas, Deus usou a vida deste homem para falar para tudo isso, para toda essa realidade, que logo depois estava tudo restaurado, bonitinho, estavam livres de novo para poder adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, poder, né, ter a liberdade que eles tanto buscavam. A palavra diz que começou a vir uma apatia na vida deles, começaram a ficar apáticos, começaram a ficar desanimados, começaram a ficar meio sem sal, sem açúcar, meio sonso, meio daquele jeito. Começou a ficar estranha a coisa no meio do povo. Tanto é que esse momento aqui começou a gerar no coração das pessoas alguns questionamentos, que eu chamo de questionamentos cotidianos, que também surgem no meu e no seu coração. Aqui o texto que eu li para você diz que eles chegaram e perguntavam: o que adianta obedecer aos princípios de Deus? O que adianta estar na presença de Deus? O que adianta levar as coisas de Deus a sério? O que adianta envolver com isso? O que adianta estar realmente comprometido com essas coisas? E o povo começou então a gerar questionamento. Para que levar Deus a sério? Para que obedecer os princípios de Deus? Para quê? Eles começam a questionar. Os arrogantes estão indo bem, e
e começam a fazer uma leitura à sua volta, eles começam a fazer uma leitura do mundo à sua volta, e começam a gerar questionamentos no coração, como hoje também pode acontecer na minha e na tua vida. Por que isso? Por que daquilo? Por que é desse jeito? Por que não é daquele jeito? Porque todo ser humano, ele é passivo de ser alvo desses questionamentos cotidianos. Eu estou falando aqui de pessoas que conheciam a Deus, pessoas que tinham visto o livramento de Deus, pessoas que tinham desfrutado da presença, da palavra de Deus, mas foram tomados pela apatia e pelos questionamentos. E então a própria palavra responde essa indagação do coração do povo. A própria palavra vem como uma resposta, e Deus diz para eles: olha, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aqui há uma pontuação de Deus para nós, uma colocação de Deus para nós. Deus dizendo: olha, eu trato na vida das pessoas de duas formas. Eu olho para o ser humano de duas maneiras. Na realidade nossa de hoje, para você como igreja, eu trago essa palavra para o teu coração. Deus olha para você, Ele olha de duas maneiras. Ele olha entre aquele que é justo e aquele que é ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E a palavra diz: olha, vocês verão mais uma vez que há uma diferença entre as duas coisas. Eu vou tratar diferente essas duas realidades. Essas duas maneiras de viver acabarão com resultados diferentes, porque é a maneira que Deus fala para nós nos dias de hoje. Fiquem tranquilos, vocês verão a diferença entre o que serve e o que não serve, o justo e o ímpio. Quem é o que não serve? Ele coloca como ímpio. Ímpio é o que vive na impiedade, é o que vive na prática do pecado. O ímpio não consegue estar e permanecer na presença de Deus, porque não consegue ter acesso a Deus. O próprio profeta Isaías diz que os nossos pecados nos impedem de chegar diante de Deus, ao ponto de nem conseguir ouvir a sua voz. Então o ímpio é aquele que não tem relacionamento com Deus, o ímpio é aquele que não tem vida com Deus, o ímpio é aquele que vive na prática do pecado, aquele que não agrada a Deus, aquele que não serve a Deus, aquele que não está engajado nas coisas do reino. Esse é o ímpio. Mas ele diz que o justo é aquele que serve. O justo é aquele que serve. Justo porque, se Paulo diz aos romanos que não há um justo sequer, claro que não há, porque eu não posso me justificar, nem você. Eu não sou justo baseado na minha própria obra, no meu próprio argumento, nos próprios méritos. Nós somos justos hoje, porque o sangue de Jesus derramado na cruz justificou todos os nossos pecados. E porque quando Deus olha para mim, antes dele me ver, ele vê o sangue derramado do seu Filho, e esse sangue me justifica. Então ele me convida: então venha justificado, venha me servir, venha me agradar, venha fazer a minha vontade, venha ouvir a minha voz, venha se engajar naquilo que eu tenho como proposta para a sua vida. Então há uma diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Mas a diferença total aqui dessa colocação toda, a diferença está na presença de Deus. Essa é a diferença. A presença de Deus, ela faz toda a diferença em tudo que eu estou falando para você. Aquelas pessoas estavam diante de um agir do Senhor. Deus levanta o seu profeta para responder a indagação do coração deles. Fala: olha, eu vou tratar os obedientes, vou ter compaixão como um pai, ter compaixão do filho. E olha que Deus falar que vai manifestar como um pai na velha aliança, isso é novo.
Isso é inédito. Isso é inédito. Um Deus falar que vai se revelar como Pai. Como Pai. Porque ninguém tinha essa ideia de Deus, de Deus ser Pai. Ninguém tinha essa ideia. Ninguém. Mas Ele falou, eu vou cuidar de vocês como um pai cuida do filho. Essa é a diferença. A presença de Deus é a diferença. Quando Jesus andou aqui na terra, Ele fez uma promessa em Mateus capítulo 28, quando Ele convida nós, todos aqueles que viessem a ouvir e crer no Evangelho, Ele convida, dizendo, olha, você quer andar comigo, eu tenho uma proposta para você. Em Mateus 28, 18, Ele diz, olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes tem ordenado, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É uma promessa que Ele faz de que Ele estaria presente comigo e com você, ou com aqueles que entendessem que é preciso servi-lo, para que a partir do serviço ao Senhor, pudesse desfrutar da sua presença. Com quem Jesus disse que vai estar até o fim dos tempos? É com aquele que obedece o que Ele pediu para fazer. Eu não posso falar para você, olha irmão, Deus vai estar presente com todo mundo igual. Não vai. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele prometeu estar presente todos os dias, até o fim dos tempos, com aquele que se envolvesse com a obra ao qual Ele veio dar início aqui na terra. Então nós temos que entender que há uma diferença entre o servir e o não servir. Deus olha diferente, a palavra de Deus acontece de maneira diferente, a dinâmica do reino, ela é diferente. Então nós temos a ideia de que nós precisamos levantar-nos na autoridade que Ele nos deu, na palavra que Ele liberou sobre mim, sobre você, porque qual é a garantia de que nós teremos a presença dEle, que nós seremos vitoriosos? Porque Ele diz, olha, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, e eu pego da minha autoridade e eu dou para aquele que obedecer a minha palavra. Deus pegou do que era dele e deu para você. Tanto é que o Espírito Santo, que é de Deus, habita dentro de você. Ele habita aí dentro. É a promessa da sua presença. Deus está presente em todo lugar? Sim, Ele é onipresente. Mas Ele se manifesta de maneiras e formas diferentes. E a promessa da sua presença é na vida daquele que estende a mão. É naquele que estende a mão para o próximo. É aquele que ama o pobre, o necessitado. É aquele que põe a mão no arado. É aquele que fala do amor de Jesus para aqueles que vivem uma vida de amargura e tristeza. É para aquele que, pelo menos, intercede e ora pelas causas do mundo, para que Deus venha derramar do seu amor, da sua graça. É aquele que, de alguma maneira, ele se envolve com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que Deus quer fazer. Há uma diferença nisso, entre aquele que serve e aquele que não serve. A palavra diz no Evangelho, na epístola de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, capítulo 4. Deixa eu falar de novo, ficou confuso, né? É que eu vi uma coisa, olhei outra, e estava pensando numa outra coisa e... Me desculpa, tá, irmãos? É que a irmã passou mal ali, estou pregando aqui, preocupado com ela, pensando em você, pensando em mim, olhando ali, pensando em Deus. Tive que dividir meu cérebro em 4 aqui. Agora está tudo certo, vamos voltar aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Uma promessa tremenda da parte de Deus. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem,
e fui libertado da boca do leão. Uma promessa de Deus que Timóteo desfrutou. Uma promessa de Deus que você pode desfrutar, que é a força que nós temos na presença de Deus. Numa situação, num momento como esse que nós vivemos, não tem como enfrentar isso. Não tem como enfrentar isso só no seu intelecto. Não tem como enfrentar isso só com força de vontade. Não tem como enfrentar isso só com ciência. Não tem como enfrentar isso com valores, com dinheiro, com condição. Não tem. A única maneira de nós enfrentarmos essa realidade do mundo é a força, é na força que Deus nos dá. Se não for Deus a tua vida, amanhã você não sai da cama. Você não tem coragem de enfrentar esse mundo. Você não tem coragem de enfrentar a situação. Você não tem coragem, você não tem condição. Nós somos seres fracos, limitados, mas nosso Deus é forte. E Timóteo diz: o Senhor me assistiu. A palavra assistir aqui no original grego é como se Deus tivesse colocado do seu lado. É como ele tivesse dito: Deus se colocou do meu lado e Ele esteve ali junto, perto, próximo, do lado. Timóteo disse: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que eu pudesse cumprir o que Deus tinha para eu fazer. Meus irmãos, saiba de uma coisa: é na presença de Deus que você vai ter força para enfrentar e vencer qualquer tipo de situação. Seja o que for, questão de família, problemas emocionais, problema do mundo, pandemias, problemas dos mais variados que existiram, estão existindo e ainda poderão existir, porque é só no Senhor. Porque Timóteo nos dá aqui mais um testemunho: o Senhor me assistiu e Ele me revestiu de força, que se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Aqui o homem revelando a sua dependência de Deus. Você quer ser um bom marido? Você vai ser, se você aprender na presença de Deus. Quer ser um bom filho, um bom empregado, um bom empregador, um bom discípulo? Você vai receber isso na presença de Deus, porque é de lá que vem tudo que nós precisamos e necessitamos. Lá é a fonte inesgotável, é Deus ensinando. Deus sabe de tudo, conhece tudo. Ou quem ensinou Adão a ser marido? Quem ensinou Eva a ser esposa? A não ser o próprio Deus. Eles não tinham nenhum casal para olhar como é que faz. Olha lá, Eva, deram a mão, vamos dar a mão também. Acho que casal dá a mão. E aí, como que é marido? Como que é ser esposa? Como que é ser pai? Como que é ser mãe? Não tinha mais ninguém ali. O próprio Deus ensinou tudo para eles. Por isso que enquanto eles dependeram de Deus e viveram na plenitude da presença de Deus, tudo foi bem. Mas o dia que eles saíram um dedo fora da risca, tudo ficou mal. Porque nós temos que todos os dias declarar: nós somos dependentes do Senhor. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Eu quero que você amanhã fale isso no final do seu dia. A segunda-feira foi, Deus me abençoou, tudo caminhou como Deus projetou, e eu tenho uma conclusão: que o Senhor me assistiu e Ele me revestiu de forças para eu vencer mais um dia na sua presença. Na força de Deus, nós podemos. Nós somos mais do que vencedores, mas no Senhor, não é em nós mesmos. Então, na presença de Deus, há força. Quantas vezes você já ajoelhou diante de Deus, já rastejando? Algum dia você chegou nesse nível? De chegar ali e falar: não tenho força para levantar daqui. De chegar diante de Deus, com qual for a causa, e pensando: meu Deus, não tem mais, estou perdido, não tenho o que fazer, agora acabou, não tem mais, não há mais solução para isso, eu não tenho mais força para lutar contra isso. Mas eu digo uma coisa para você:
aquele que se ajoelha diante do Pai dessa forma, vai se levantar revestido de poder e força. Porque jamais alguém chegou diante dele fraco e saiu do mesmo jeito. Porque Deus dá dele para o seu filho, e esse então se levanta com uma ideia, com uma direção, com uma nova força, um discernimento, alguma coisa, e ali ele vai enfrentar, porque assim como foi com Timóteo, é comigo, é com você, a força de Deus está aí para ser liberada sobre a nossa vida. Só assim para ir, só assim. Interessante que começou essa conversa aí de um nome que eu não vou falar, que você não aguenta mais ouvir esse nome. Novembro começou essa conversa. Lá no outro hemisfério, lá longe. Deus falou, eu vou pegar esse globo terrestre, né? Você já viu o tamanho do planeta Terra comparado ao tamanho do universo? Meu, ficou uma coisinha desse tamanhozinho assim. Então você imagina o seu tamanho dentro desse planeta. Deus pegou esse planeta Terra, que para ele é uma coisa tão pequena, falou, vou dar uma chacoalhada aqui. Vou dar uma chacoalhada para ensinar todo mundo. Vou ensinar ateu, eu vou ensinar cristão, eu vou ensinar quem está andando comigo há um ano, um mês, 10, 20 anos. Eu vou ensinar quem andou comigo e deixou de andar comigo. Eu vou ensinar todo mundo, criança, jovem, velho, político, advogado, economista, médico. Eu vou abalar. E abalou mesmo. E cabe a nós entender que todo o governo está em suas mãos. E nós, como igreja e filhos, devemos reconhecer e depender dele para todas as coisas. Porque sem ele, Jesus disse, nada podeis fazer. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Pedro era profissional da pesca. Ele não era só um pescador matuto. Ele era um profissional. Ele tinha empresa de pesca. Ele era dono de embarcações. Só de olhar ele sabia, ali não tem. Ele olhava o vento, é lá. Tal hora pode ir que lá tem. Era assim. Mas quando Jesus chegou para ele e falou, Pedro, você acha que sabe alguma coisa? Você não sabe nada. Tanto é que você pescou o dia inteiro e não pegou nada. Agora pega essa rede que você tem aí e lança ali. Para contrariar toda e qualquer sabedoria humana. Porque Deus só não comanda os peixes onde Ele quer não, mas Ele faz sair moeda do peixe também, viu? Temos que pagar imposto, e agora não tem dinheiro, pega o peixe ali, e agora abre a boca dele, pega a moeda aí dentro. Opa, vou pagar o nosso, paga o meu e paga o seu. Há algum problema grandioso demais para Deus, meus irmãos? É tempo de nós como igreja olhar para as verdades da palavra mais básicas que você acha e colocar em prática. Porque não é hora de ficar filosofando, não é hora de ficar com muita coisa não, é hora de viver o básico da palavra, aquele básico que diz, olha, eu sou o teu Senhor e o teu pastor e nada te faltará. É isso que nós temos que viver na verdade. Isso não é só um adesivo no carro, uma plaquinha na porta, tem que ser a nossa realidade, de viver as verdades da palavra, de fazer com que ela entre dentro do nosso espírito e se torne ali uma prática, um testemunho, um comportamento, uma forma de viver. Porque é na presença de Deus que está tudo que nós precisamos. O salmista no Salmo 16, Salmo 16, versículo 11, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. Você pode passar por qualquer situação e ainda assim ser feliz e alegre. Ou você esqueceu, eu falei semana passada, tu és um bem-aventurado de Deus. Diz o salmista, tu me farás ver os caminhos da vida. De cada 10 pessoas, 9 estão com um discurso de terror, de medo. De cada 10, 9 estão desacreditados, estão amedrontados, ameaçados, seja lá o que for.
Mas a minha Bíblia diz que se eu e você for para a presença de Deus, Ele vai fazer nós vermos os caminhos da vida. Aonde todo mundo só vê morte, Deus vai falar, a vida é por aqui, ó. Vai aqui. Não há o que temer, vai por aqui. É na presença dEle que está a direção, é na presença dEle que está aquilo que nós precisamos. Ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria. E ser alegre e feliz não quer dizer que você não está vendo a realidade. Estamos vendo, mas porque nós não somos guiados por vista, somos guiados por fé. Nós celebramos o nome do Senhor. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Por isso cantamos, por isso celebramos, por isso nós falamos, nós testemunhamos. Porque nós sabemos muito bem a realidade à nossa volta. Nós não diminuímos ou menosprezamos isso. Mas nós sabemos que acima de tudo isso tem alguém governando e governando muito bem. Na presença de Deus, ali está o cuidado do Senhor sobre nós. Está cansado de ouvir de mim, você não é qualquer um, você não é todo mundo. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Você não é qualquer um, não. Você não é mais um crente. Você não é mais um. Você é único. Você é especial. Deus te criou com todas as suas características. E o prazer dele é cuidar de você. Por isso que ele disse, olha, me veja também como um pastor. E o pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Pastor, Jesus, estamos com fome. Aí o povo está aí com fome, e agora? Está resolvido. Pega o pouquinho que tem aí. Traz lá um pouquinho que você tem. Ô Senhor, te dou graça. Vai, pode distribuir. É fome, está resolvido o problema. Come. Jesus, ó a viúva chorando, o filho dela morreu. O senhor sabe que uma viúva em Israel já sofre por natureza, por ser viúva, ainda agora sem o filho. Ou seja, ela vai morrer de fome. Porque o sustento dela acabou, ela não tem de onde pegar mais. Jesus, o problema dela é esse, o filho dela está morto e ela vai ter essa dificuldade. Então tá bom, tocou ali na borda, levanta, está resolvido. O que mais que vocês têm aí para resolver? Olha, isso aqui rola no fogo e cai a vida inteira endemoniado. Teus discípulos oraram por ele, não aconteceu nada, não conseguiram tirar o demônio daquele piá. Ele sofre a vida inteira, o pai com ele. Traz o menino aqui. Tá, ficou sarado. Ficou são, curado. E aí? O que tem mais aí? Qual é o problema? Traz aí para mim. Ou seja, tem algum problema grande demais para mim? Não. Porque ele não quer só resolver problemas. Ele quer ser reconhecido como o nosso Deus e o nosso Senhor. De nós relacionarmos com Ele por aquilo que Ele é. Ainda que Ele faz demais, Ele é poderoso, Ele cuida de nós como um pastor. Ele disse, olha, nada vai te faltar, irmão. Nós estamos aqui em Apucarana no contexto de mais ou menos, foi com meio de março, 60 dias mais ou menos está essa onda. Eu tenho certeza absoluta, vocês estão aqui olhando para mim e quem está em casa, não faltou nada para vocês. Não faltou e não vai faltar. Você teve que fazer suas manobras, tirou daqui, esticou ali, foi aqui, foi lá, clamou, orou, chorou, economizou, sei lá o que você fez, você criou, inventou, mas Deus manteve-se fiel na minha e na tua vida e vai continuar sendo. Nada falta para os seus filhos. Eu não posso ler um texto que fala sobre isso. E senão é a hora de nós vivermos. A igreja está sendo desafiada a viver aquilo que ela pregou anos e anos. É hora de você se apresentar, é hora de você aparecer.
É hora de você se levantar na autoridade, na presença de Deus. É hora de você mostrar que veio. É hora de você sair debaixo da cama e falar: olha, tem um Deus poderoso, Ele vai dar um jeito nisso. Tem um Deus que nos guarda, que nos cuida. Tem um Deus que está no domínio. Não tenha medo, tenha esperança, tenha fé. Ele está vivo para sempre. É hora da igreja se apresentar. Mais do que nunca. O cenário é propício para isso. O cenário é propício. Na presença do Senhor, a segurança. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, teve homem da Bíblia que foi alimentado por passarinho. Você sabe disso. Tinha um pássaro que levava a carne para ele comer lá. Olha as coisas que Deus faz. Só para ele cumprir a palavra dele que nada faltaria. Então para ele tudo isso aí é tranquilidade. Foi o que Deus me falou essa semana agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Terça-feira estávamos aqui na torre de oração de manhã. Quero te convidar a vir tirar um tempo com Deus aqui. Todo dia, das 6h30 às 7h30, tem um grupo orando aqui. Aí terça o pessoal estava e foram para trabalhar. A maioria deles foram, eu fiquei por último. Sentei naquele cantinho ali. Estava encerrando já a hora da oração ali. Sentei, despretensiosamente. Estava ali. Aí do nada, me veio uma presença de Deus, irmãos. Não tinha ninguém tocando nada aqui. Não tinha nada diferente, só eu ali. Mas veio uma presença de Deus que eu não sei explicar para você. E aí começou a mexer dentro de mim aquilo, comecei a chorar ali sozinho. Gostoso de chorar, né? Na presença de Deus, melhor ainda. E aí a voz do Senhor veio. Mas quando veio, depois falou: ó, isso não é só para você não. Fala para a igreja que é para eles também. Quando é só para mim, eu sei quando é só para mim. Algo diferente à minha vida. Mas isso foi um recado de Deus para você. E a palavra do Senhor veio assim. Mas veio uma presença de Deus tão grande. Parece que o ar, sabe, eu não sei explicar. Ficou leve, ficou... E aí veio uma voz que diz: fique tranquilo. Fique tranquilo. E olha que eu não estava ali preocupado, não estava com medo, não estava nada. Mas Deus, já sabendo de tudo, né? Eu penso em você, eu penso na cidade, eu penso no um, eu penso no outro, eu penso no pequeno empresário, eu penso no professor, eu penso no aluno, eu penso no prefeito, nos vereadores, no presidente, no Senado, no banco, em tudo. Que tudo isso envolve a nossa vida. No pobre, no necessitado, naquele que precisa de um serviço e não consegue, naquele que tem muito, poderia dar e não dá. Mas aí veio a voz dizendo: fica tranquilo. E é o mesmo recado que eu transmito para você que está me olhando agora. Fiquem tranquilos. Deus está falando para você: fique tranquilo. Não deixe as coisas vir querer te levar. As circunstâncias, as notícias, as coisas venham, tentam te apertar, elas te oprimem. Elas vão te apertando, te apertando, te apertando. Se você não tomar cuidado, você fica sem força, sem vontade, sem ânimo. Você fica para baixo, porque aquilo vai te levando lá embaixo. Mas quando Deus diz para você: não temas, porque eu sou contigo, é porque na presença de Deus há segurança.
Não temas, porque Ele é com você. Deus falou em Malaquias: há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Há diferença entre o justo e o ímpio. Há diferença quem está buscando a minha face e quem não está buscando a minha face. Há uma diferença entre aquele que é engajado na minha obra e aquele que não é engajado na minha obra. Há uma diferença em quem me adora e reconhece como eu, Senhor, e entre aquele que não me reconhece como Senhor. Há uma diferença entre aquele que quer viver, obedecer minha palavra e aquele que vive de maneira desordenada. Há uma diferença em tudo isso. Tanto é que o livro de Malaquias continua. Eu li para você o final do capítulo 3. E aí entra o capítulo 4. Eu quero concluir essa palavra com esses 2 versículos de Malaquias capítulo 4. Que diz: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Quando o povo começou a questionar a Deus, para que servir a Deus? Para que adorar a Deus? Para que obedecer a Deus? Para que fazer as coisas de Deus com excelência? Para que isso? Para que aquilo? E Deus fala: olha, saiba de uma coisa, aquele que não serve, aquele que é o ímpio, há uma ardente fornalha esperando eles, e eles vão queimar como palha. Eles vão queimar como palha. Aquele que não serve, aquele que não está na minha presença, clamando, me buscando. Mas, o texto continua, versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Deus tem uma figura engraçada aqui. Aquele que não serve, que não teme a Deus, vai queimar como palha. Mas você que está aqui olhando para mim, eu creio na tua realidade pela fé na palavra de Deus. O sol da justiça, que diz respeito a Jesus, Jesus se levantará, trazendo cura em suas asas, e você sairá pulando como bezerro novo. Já viu isso? É até cômico. Eu já lidei com gado, sabia? Não tenho cara de que fiz isso não, mas já fiz. Já lidei com gado. Fiz muita coisa que você nem imagina. Todo manejo de animal grande porte. Corte, leite, toda reprodução, inseminação, tudo. E lá tinha os garrotinhos. É o boizinho novo. E bezerro também. E alguns eram criados em piquetes, que é aquele que não é criado solto. E quando nós chegávamos de manhã, e eles já sabiam, né, os mais velhos sabiam, já vinham. Porque a gente dava silagem para eles. E aí vinham os pequenos. Meu Deus, aqueles bichos eram doidos. A hora que eles viam nós, eles saíam pulando e rodando. Pulava, dava os coices para trás. Alguém já viu isso? É muito engraçado. Aí os pequenininhos, que são as crianças boi, né? Brincando e pulando, e um rodando em cima do outro, e dando coice para trás, e caía, levantava, e tinha um que vinha rodando assim, aí esse era mais pentecostal. Eles vinham rodando. Eu lembro dele, eu tenho a imagem na minha mente. E a alegria deles era demais. Tanto que eles brincavam e pulavam. É o que Deus fala de você, meu irmão. Deus fala: ó, Jesus vai se levantar em favor da sua vida. E você vai pular de alegria igual bezerro novo. Você não vai ligar para nada e nem para ninguém. Você vai pular, saltar, festejar, celebrar. Porque essa é a diferença daquele que serve.
Aquele que está na presença de Deus, aquele que está ali batalhando para obedecer a palavra, que toma a sua cruz todo dia, que nega a si mesmo, que tem fé, que busca a Deus, que adora Ele. Você é tratado de maneira diferente. Jesus se levantará trazendo cura em suas asas para a tua vida. Porque na presença dEle é que nós temos tudo isso. E nós não vamos saber, porque nós já sabemos qual é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Então que os justos de Deus se levantem, desfrutem da gloriosa presença de Deus, que isso se transforme em prática, em testemunho, em narrativa, em discurso, que dos seus lábios não saiam palavras diferentes de alguém que vive na presença de Deus, porque é ela que vai te sustentar, te manter e te conduzir por toda a sua vida, não só agora, antes, agora e depois, por toda a sua vida. Ele te dá essa garantia e essa segurança. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé, por favor, um instante. Nós vamos agora dar um cheiro no Pai. É coisa boa, né? Nós vamos agora viver mais uma vez, desfrutar mais uma vez e receber aquilo que Ele tem para nós. Porque essa é a promessa dEle, meu irmão, minha irmã. Eu sei que fácil não é para ninguém. Só que Deus também nunca falou que seria fácil. Mas Ele disse, olha, no grau de dificuldade que for, a diferença é que eu vou estar com você. Essa é a questão que nós temos que nos apegar. É que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E a boa notícia que eu vou lembrar a você agora é que esse mesmo Deus poderoso, majestoso, soberano, fiel, justo, verdadeiro, está aqui em nosso meio nessa noite. Ele está aqui, meu irmão. Porque Ele falou, olha, se vocês se juntarem aí 1, 2, 3 ou mais, eu vou estar no meio de vocês. E outra coisa, eu habito no meio dos louvores do meu povo. Feche seus olhos um pouquinho para você olhar para Ele com seus olhos da fé. Porque você tem um desafio grande à sua frente. A vida te desafia, as coisas, situações, fatos, está tudo diante de você. Mas saiba que na presença de Deus você vai saltar como um bezerro novo. Porque a presença de Deus vai encher tua vida e teu coração, para que você possa andar, enfrentar, vencer, triunfar para a glória de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor. Seja cheio da presença do Espírito Santo nessa noite. Adore em espírito e verdade. Atrai a presença manifesta de Deus aqui, meu irmão. A presença se torne irresistível para Ele nesta hora. Adore de verdade. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, que a vergonha desfaz. Oh, Espírito Santo de Deus, A presença venha nos fortalecer nessa noite. Toma o nosso coração, a nossa vida. Venha sobre o teu povo. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
Alabassuri andarabaxei alabá. Rei alabassuri andere. Rei alabaxeri andarabassuri andere de cremanai. Vem, vem, vento impetuoso, vem, vento impetuoso. Rei, shei, shei, chore andarabaxarama. Rei andere barabaxuri andere. Provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, aleluia! Igreja apaixonada, levante suas mãos agora, em sinal que você está rendido na presença do Pai. Que o Pai venha te abraçar neste momento. Receba da força dEle, receba da tua presença, receba do seu amor. Seja fortificado, seja ministrado, seja levantado, curado, seja cheio da presença do Espírito Santo nessa noite. Sejam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo. Eu declaro, meu Pai, sobre este lugar. Venha o teu vento impetuoso aqui. Como profeta eu declaro nessa noite. Venha, meu Pai, venha com a tua glória, venha com a tua presença, com o teu óleo, com o teu vento, com a tua unção. Vem, em nome de Jesus. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, só tu digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és digno. É isso que é cantado lá no céu. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Rei! Digno de louvor, digno de louvor. Rei! Não há outro como tu, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Pai, aqui está a tua igreja, meu Deus, essa noite, declarando que tu és santo, adorando o teu santo nome. Oh Espírito Santo, enche os corações aqui nesta noite, para que possa ser cheio da tua presença, da tua glória. Que sejam seguros, meu Pai, como filhos que se afugentam nos braços do Pai. Aí é lugar de segurança, de provisão, de cuidado, do teu amor, porque há uma diferença em quem serve o Senhor e quem não serve. Nós que temos aqui, meu Pai, declaramos: somos teus servos, meu Pai, te servimos por amor e te adoramos e te amamos acima de tudo. Em nome de Jesus, meu Pai, conduza, meu Pai, os teus filhos, cada família, cada um que está aqui nesta noite. Enche com a tua presença, com a tua provisão, com a tua paz, com a tua alegria, com o teu amor. Livrai-nos do mal, meu Pai, livrai-nos do mal. E eu peço e oro, meu Pai, que a tua bênção alcance todos aqueles que estão em casa, conectados pela internet, em qualquer lugar deste mundo. Que Deus os alcance com a tua bênção. Alcance nós que aqui estamos, nos dê a paz. É minha oração a ti, grato, em nome de Jesus. Se você é grato e adora o Senhor, aplauda a Ele em sinal de gratidão e exaltação ao teu santo nome. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Boa semana para você. Na paz e na bênção do Senhor. Vá em paz, em nome de Jesus.